Que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Graças ao Senhor nosso Deus, estamos no ano 2023 tratando da nova aliança para completar a compreensão das Sagradas Escrituras. Passamos 2021, 2022 falando do panorama bíblico. Esse ano que nós iniciamos a falar da nova aliança, primeiro eu fiz um consolidado, não apresentando como nós estamos apresentando aquelas divisões do Antigo Testamento, o povo peregrino, o povo tribal e monarquia, mas eu falei de três assuntos centrais na Sagrada Escritura: reino, sacerdócio e discipulado. Mostrando como Deus foi evoluindo esse processo que Deus deixou, muitas das vezes de forma figurativa, até perfazer, consumar em Cristo através do discipulado. Nós falamos depois a primeira apresentação da nova aliança, mostrando como Jesus Cristo viu aquele contexto, como Jesus Cristo viu aquele cenário no qual ele estava inserido, naquele contexto ali na Palestina, e vimos também como alguns homens acabaram vendo Cristo. Né? A palavra do Senhor diz que Cristo ele é a pedra principal, eleita e aprovada pelo Senhor, mas ela foi rejeitada pelos edificadores. Cristo, ele foi um só. Agora, uns olharam para Cristo de uma forma e não compreenderam, na simplicidade de Cristo, não conseguiram perceber a glória do Pai manifesta através do Filho. Outros conseguiram perceber. E a gente vai hoje na segunda parte, porque o primeiro foi só um consolidado, a primeira parte eu falei o que ele viu e o que viram nele. Agora nós vamos continuar falando o que viram nele. Agora de uma outra forma, em outra ótica, o que Deus tem trazido ao nosso coração. Em Mateus, no capítulo 13, no versos 11, que é o texto que está aí diante de vocês, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então a gente precisa perceber porque a uns foi dado, né, o direito de conhecer, mas outros não foi dado o direito. Parece, quando a gente lê esse texto, como se Deus estivesse ocultando de uns deliberadamente por sua vontade. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Em Romanos, no capítulo 10, do versos 2, porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo falando, se eu não estou enganado nesse contexto, acerca dos seus próprios irmãos, né? Que também muitos deles cumpriam a lei, tinham zelo do Senhor, mas não com entendimento. Não buscaram compreender a manifestação de Deus através do Filho. Em Hebreus, no capítulo 5, versos 11, diz: de difícil interpretação. Por que se tornou difícil interpretação? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E é o que nós temos mostrado. Nós temos focado mais no aspecto do ver, mas é importante tanto ver quanto ouvir. Né? Ver para compreender, para entender, para discernir. Assim também a questão do ouvir. A gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos para que possamos compreender, entender o que Deus está trazendo para nós. Nós possamos discernir, porque todas as nossas ações, todas as nossas tomadas de decisões, elas são pautadas naquilo que nós compreendemos. Se compreendemos errado, estamos passivos a tropeçar. Por quê? Porque não compreendemos de forma correta e vamos, nessa interpretação, executar uma tomada de decisão também de forma errada, porque a interpretação foi errada. Então não podemos ser como eles, o autor dos Hebreus aqui fala, negligentes para ouvir. Se não me engano, em Hebreus também diz que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então temos que nos preocupar com o que nós vemos e com o que nós ouvimos e como nós estamos com entendimento, sem entendimento, estamos negligenciando ou estamos nos posicionando com os nossos olhos bem abertos, com nossos ouvidos bem atentos. E Hebreus 4:2 diz: mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé.
Então, além de buscar ver e ouvir com entendimento, não sendo negligente para aquilo que está vendo e ouvindo, também temos que colocar a fé em meio ao que vemos e ao que ouvimos. Um dos meus professores no seminário teológico, ele dizia que a fé é o momento em que nós muitas vezes até nem compreendemos determinadas coisas, mas nós temos que dar aquele salto, onde nós confiamos no Senhor, é o salto da fé. E acreditamos no Senhor e seguimos, porque não significa dizer, por não compreendermos tudo, que nós não vamos continuar buscando compreender a verdade como ele tem nos ensinado, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A gente não começa e amanhã era o dia perfeito. A gente tem que continuar prosseguindo para que todas as peças, os ensinamentos do Senhor, todas as manifestações de Deus esteja sendo os pontos colocados em nossos neurônios e nós fazendo aí conexões, interconexões, para que as coisas fiquem bem referenciadas. Uma coisa conectada à outra é que nos vai fazer ter toda essa compreensão daquilo que Deus tem nos revelado. E por isso, eu volto a trazer a questão do tabernáculo. A gente falou no consolidado do reino, do sacerdócio e do discipulado, que permeia essa história do sacerdócio no sentido da sua disposição para o serviço, e que o discipulado nada mais é do que isso, né? Aqueles que se tornaram aprendizes de Cristo se disponibilizam para o serviço do Senhor, para fazer a obra, como Pedro fala, sirvamos uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E quando nós falamos de tabernáculo, o primeiro livro que me vem na minha mente concernente à nova aliança é a carta aos Hebreus. Porque a carta aos Hebreus, muitos estudiosos, teólogos, eles falam que é como se fosse um quinto evangelho. Porque como Mateus, Marcos, Lucas e João falam acerca do que ele viu de Cristo, Hebreus, que não se sabe o autor ao certo, existem várias conjecturas, ele fala exatamente dentro da sua compreensão da lei, que ele compreendia a lei, compreendia todo o simbolismo no Antigo Testamento, inclusive a questão do tabernáculo, do sacerdote, do sumo sacerdote, e ele vai dizer que Cristo é a completude de todas essas coisas. Em Cristo todas essas coisas se consumam, e que Cristo é superior a todas essas coisas. Em Hebreus, no capítulo 7, verso 22, diz que ele é o fiador de um melhor concerto, que aqui eu coloquei para ficar mais claro, de uma melhor aliança. Por quê? Porque todo aquele simbolismo, aqueles ensinamentos que Deus utilizou no Antigo Testamento era acerca da antiga aliança. Agora, em Cristo Jesus, o autor dos Hebreus diz: agora apresento a nova aliança, do qual Cristo foi posto como fiador da nova aliança. Em outro texto diz que o Espírito Santo ele é como o penhor da nossa herança. Observe, Deus tem penhorado o Espírito Santo desta forma, como a Bíblia fala, e ter colocado Cristo como fiador para dar certeza e garantia da promessa daquilo que Deus quer propiciar aos seus, aqueles que creram, aqueles que caminharam com o Senhor e perseveraram, permaneceram firmes no Senhor, guardando a fé até o último dia de nossas vidas. Em Hebreus capítulo 9, versos 11, diz que vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Em 1 João diz que no versos 14, que ele se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Quando diz que ele fez carne e habitou entre nós, esse habitar entre nós é tabernacular. É como se ele estivesse sendo uma habitação de Deus. Então, é essa compreensão que o autor dos Hebreus faz acerca de Jesus Cristo, como ele sendo o maior e mais perfeito tabernáculo. Obviamente, deve ser um cidadão judeu, porque ele compreendia muito bem o significado das coisas que eram figuras de linguagem simbólica, tipologias, que apontavam para Cristo, e o autor dos Hebreus faz essas belas conclusões do que ele vê que é Cristo. A qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. A qual dos anjos Deus disse isso? Por que ele fala a qual dos anjos?
Porque o Antigo Testamento se entendia muitas ações dos anjos para trazer a manifestação, as revelações de Deus, e às vezes até para proteger e dar livramentos ao povo do Senhor. Hoje no Novo Testamento isso também existe, mas no Antigo Testamento isso é dado muito mais ênfase. Por isso que ele diz: a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei. Em Hebreus 3:3 diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Por que Moisés? Porque toda a lei Israel entendia que foi dada por Moisés. Mas Jesus Cristo, ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Em 8:6 também do autor dos Hebreus, ele diz: mas agora alcançou ele mistério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto. Ele é mediador de uma melhor aliança. Se a primeira aliança que foi posta sobre a humanidade, sobre os homens, especificamente para Israel, mas para alcançar o mundo, se ela fosse completa, se ela fosse perfeita, se o tabernáculo fosse completo, fosse perfeito, não teria necessidade de vir uma nova aliança, um novo tabernáculo, e também se o sacerdócio veterotestamentário fosse perfeito, também não haveria necessidade de um segundo sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, como o autor dos Hebreus fala no capítulo 7. E por que isso, queridos? Em Hebreus, no capítulo 1, versos 3, diz: o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Então, não é por nada menos de Cristo ser muito mais excelente do que tudo que no Antigo Testamento estava caminhando para apontar para a excelência, porque ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele está à destra da majestade nas alturas. Por isso que ele é a consumação de todas as coisas. Por isso que nele Deus perfaz todas as coisas. Deus completa todas as coisas. Deus conclui nele todas as coisas. E Cristo, em Mateus capítulo 16, versos 13, ele mesmo pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que os homens, vocês andando, quando eu não estou aí com vocês andando, o que é que essas pessoas têm dito ser o Filho do Homem? Porque Cristo, naquele contexto, ele impactou muito. E trouxe muito desconforto também naquele contexto. Nós vimos que quando nós falamos de como ele viu, o que é que Cristo viu, ele viu pessoas andando como se tivessem um rebanho de ovelhas sem pastores. Ele viu homens que eram religiosos como hipócritas. Ele viu um mestre falar com ele, mas que não conseguia compreender o nascer de novo. Ele viu uma mulher que queria beber uma água física para não ter que voltar naquele poço, mas não percebeu de imediato ali, naquele momento, que estava diante do próprio Cristo, que é a fonte da água da vida. E assim as pessoas vivem. A gente precisa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e compreender as oportunidades que Deus tem nos dado. E assim, quando não entendemos, quando não compreendemos como Deus hoje tem usado os seus servos, perdemos muitas oportunidades. E em Mateus 16:16, que é o mesmo contexto aqui, o Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que nós compreendemos de Cristo? Compreendemos o que está nas Sagradas Escrituras, compreendemos aquilo que foi entranhado dentro de nós a partir de um aprendizado onde nós não fomos negligentes, onde nós atentamos para aquilo que Deus queria revelar, ou nós, lendo as Sagradas Escrituras, ficou apenas na compreensão teórica, mas isso não penetrou dentro de nós, fazendo uma transformação para que todo o nosso viver agora seja espelhado no viver de Cristo, o qual ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, e nós, se estamos em Cristo, devemos ser a imagem do Filho Jesus Cristo. E Pedro, aqui nesse contexto, tem esta compreensão. Qual a compreensão que eu tenho de Deus? Qual a compreensão não só de Deus, do Filho e do Espírito Santo, mas a compreensão também das oportunidades de quem Deus tem permitido fazer com que nós andemos juntos, pessoas que Deus nos consente, nos dá a oportunidade de discipular e sermos também discipulados, instruir, mas também sendo instruídos, se nós estamos atentos para cada uma dessas
oportunidade que Deus tem nos dado, ou nós, em algumas dessas oportunidades, deixamos escapar? Porque fomos negligentes? Porque não tivemos entendimento, ou porque não tivemos fé? Às vezes nós olhamos para a imperfeição dos homens e na imperfeição dos homens a gente pensa que Deus não pode agir através dessas pessoas e Deus não depende de homens perfeitos no sentido humano que nós falamos para agir. Porque Deus pegou os que não são para confundir os que são. Então precisamos estar atentos àquilo que Deus tem nos dado oportunidades para aprender. Com quem Deus tem nos dado oportunidade de caminhar. É aquilo que Deus tem nos dado oportunidade até mesmo de passar nesse contexto que nós estamos passando, porque tudo é para o nosso ensino, tudo é para o nosso aprendizado. Não podemos viver sem entendimento, não podemos negligenciar e viver essas oportunidades da parte do Senhor e o processo da vida que Ele nos dá sem fé. Porque senão não vamos compreender as coisas que Deus tem nos mostrado, tanto para que nós possamos ver, quanto para que nós possamos ouvir. E o que diz o evangelista João, né? O apóstolo João? João, retratando aquilo que o próprio Cristo falou, primeiramente no Evangelho de João, ele deixa registrado Jesus Cristo dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo se manifestando como a luz do mundo. E aqui nós já tiramos duas questões muito importantes. Até aqui não tem a questão da fonte da água da vida, quando ele fala com a samaritana no capítulo 3. Mas se nós pensarmos também nesse texto, que ele se apresenta como fonte da água da vida, como pão da vida e como luz do mundo, pensem que Deus está manifestando-se em seu Filho Jesus Cristo como três coisas elementares, essenciais para a vida: o alimento, a luz e a água. Observe que ele está apresentando-se como três elementos essenciais. Por quê? Porque sem essas coisas, na verdade, o homem não consegue viver. Sem alimento, sem luz, sem sol. O homem não vai ter a sua capacidade imunológica, né, através da vitamina D, para fortalecer a sua estrutura, o seu organismo, suas células, para combater todo o vírus que tenta ali destruí-lo. E a água, que nós somos, no processo, quando nós nascemos, 70%, e vamos perdendo esse percentual à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo água, vamos perdendo líquido. O próprio planeta também, fala-se que 70% do planeta Terra também é de água, seja água doce ou água salgada. Então, o próprio Pai está apresentando o Filho aqui de uma forma dos elementos essenciais para a manutenção da vida. E Jesus Cristo aqui no capítulo 8, verso 23, diz: eu sou de cima. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Não há como ter vida sem pão, não há como ter vida sem luz, não há como ter vida sem água. E nós, como ovelhas, só podemos andar neste mundo sendo dirigidos pelo bom pastor das nossas almas. Jeremias, ele fala que não é do homem o seu caminho, e nem do que caminham dirigir os seus passos. Então, Jeremias falando isso, é como se Jeremias estivesse dizendo: nós somos como ovelhas, não há como nós dirigir os nossos passos, dirigir o nosso caminho. Nós precisamos do bom pastor que nos dirija, que nos direcione. E uma das coisas que mais nós realizamos na vida é tomada de decisões. E muitas vezes fracassamos e erramos porque tomamos decisões por nós mesmos. Se não é do homem o seu caminho e nem do que caminho dirigir os seus passos, como que eu vou tomar a decisão por mim mesmo? O próprio salmista Davi diz: Senhor, guia-me por caminhos retos, guia-me por veredas justas. João, aqui na verdade, Paulo falando para Timóteo, que eu não coloquei nem aqui, é 1 Timóteo capítulo 6,16, que fala que quando Jesus Cristo retornar, ele vai trazer a glória daquele que somente ele tem a imortalidade. Mas quando nós vamos aqui para João, no capítulo 5, no versos 26, diz: porque como o Pai tem vida em si mesmo,
porque é ele que somente ele tem imortalidade, que habita na luz inacessível. Paulo, falando a Timóteo, está falando do Pai. E aí Jesus Cristo aqui diz, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E no verso 57 do capítulo 6, assim como o Pai, está aqui essa referência, que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Só nele tem vida, por quê? Porque ele está no Pai, e que somente no Pai há imortalidade. Por isso, aquele, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho também ter vida. E assim como eu vivo no Pai, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. E se nós formos em 1 João 5,11, já lá próximo de Apocalipse, 1 João capítulo 5, versos 11, ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Esta vida eterna que o Pai nos deu está em seu Filho, porque o Pai também deu ao Filho o direito de ter a vida em si mesmo. E aquele que se alimenta do Filho também terá vida. E no versos 20, João, ele conclui, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quem quiser alcançar a vida eterna, somente em Cristo Jesus. Podem falar o que quiser por aí, somente em Cristo Jesus está registrado nas Sagradas Escrituras. O que viram nele? Viram ele, João fala que ele é a palavra da vida. E é interessante também João dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, João, em sua primeira carta, ele revela que o Filho se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem está no Filho tem que andar como o Filho andou. Temos que viver de uma forma onde as obras do diabo não sejam manifestas por meio de nossa vida. Por quê? Porque em nós tem que haver luz. Nele, ele vive em trevas e nunca se apartou das trevas, porque ele vive em mentira. E quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é pai e amante da mentira. Os servos de Deus jamais vivem naquele que vive falando mentira. Temos que viver em Cristo Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. João diz também que ele é um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é um advogado, ele intercede por nós, ele defende as nossas causas, perfeitamente estando à destra da majestade nas alturas. 1 João 4,13 ele diz, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvador do mundo, não do sistema, não da ótica mundana, para salvar as pessoas do mundo. Porém, uns olharam para Cristo e tropeçaram nele. A pedra preciosa foi pedra de tropeço e rocha de escândalo para alguns, porque olharam sem entendimento, ouviram negligenciando e não tinham fé. Não creram verdadeiramente no Senhor. Então nós não podemos cair nesses erros. E aqui em Hebreus capítulo 2, esse texto é maravilhoso quando diz porque convinha que consagrasse, que completasse, eu coloco aqui em grego, teleios, e translitero, que é corresponder uma letra do alfabeto português, né, do alfabeto grego para o alfabeto português. Teleios. A completude, a perfeição, é como se nós, aí nesse caso falando de Cristo, como se um copo de água fosse enchendo até que chegasse no seu máximo, que se você colocasse mais uma gota, ele ia transbordar. Pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Jesus Cristo é o príncipe da nossa salvação, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos, adelfos. Aqui transliterado, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos chama de irmãos, dizendo, anunciai o teu nome
a meus irmãos. Isso é maravilhoso, queridos. Nós sabemos que temos um Pai, mas que temos também o nosso irmão Jesus Cristo, que está à destra da majestade nas alturas. Isso é maravilhoso. A meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, eclésia, no meio do ajuntamento dos santos, no meio da assembleia dos santos, no meio da reunião dos santos, queridos. E é isso que nós temos que aprender para nós vivermos. Vamos pegar o momento que nós vamos falar de igreja. E aí vamos ver se nós estamos sendo essa igreja que o Senhor Jesus Cristo se manifestou para edificar a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja sobre a rocha, sobre ele mesmo que é a rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ele. E em João 19:30, quando lá na cruz ele diz, está consumado, queridos. É essa mesma ideia de completude. Aquele consumado para que a nossa salvação estivesse completada em Cristo. Naquele momento na cruz do Calvário. Mas em outro momento ainda em Apocalipse, Jesus Cristo vai dizer, está consumado. E nós estamos caminhando para esse segundo consumado do Senhor. Estamos muito às portas para que tudo seja completado pela vontade do Pai. Por quê? Porque em Cristo Jesus, nele e somente nele, ele é o único capaz de tornar novas todas as coisas. Ele é o único capaz de fazer com que todas as coisas sejam feitas novas. Em nós e até mesmo lá na frente, neste mundo, e nós veremos para a glória do Pai, queridos. Que nós possamos abrir o nosso entendimento, olhar com olhar espiritual, ouvir sem negligenciar, buscar alcançar o entendimento e ter fé naquilo que o Pai tem manifestado para nós. Que o Pai, na pessoa do seu Filho Jesus e em seu Espírito Santo, possa nos dar uma semana em sua presença, para que possamos ser luz e sal desta terra, em uma geração má e perversa, que carece da manifestação de Deus, que só pode existir hoje através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo, em nome de Jesus.